A gente começa essa edição falando sobre dengue. O índice de cobertura vacinal está baixo na região e o número de mortes pela doença chama a atenção. O repórter Leandro Sampaio está aqui com a gente e atualiza o número de casos. Leandro, boa tarde para você. Qual que é a situação em São José dos Campos? Oi, Fernanda, boa tarde para você também, boa tarde para todos que nos acompanham. Olha, a situação atual de São José dos Campos, mortes confirmadas então, são 95 mortes. A última morte confirmada aqui na cidade foi no dia 21 de maio. Já na cidade, então, de Jacareí, que conta em segundo lugar com 75 mortes confirmadas, então, de dengue. Em terceiro lugar, a cidade de Taubaté, com 36 mortes confirmadas. Na nossa região, Fernanda, já passa aí de 250 mortes confirmadas, então, pela dengue. E para a gente falar um pouquinho mais sobre este assunto, aqui do meu lado está a Tereza Cardoso, que é a chefe da Vigilância Epidemiológica. Boa tarde, Tereza, obrigado pela sua participação. Qual é o real cenário, então, aqui da cidade de São José dos Campos, em respeito da dengue? Então, atualmente, a gente observa que o número de casos vem diminuindo, o número de óbitos também a gente tem notado que está diminuindo, é que demora um pouquinho para confirmar, porque esses óbitos, é colhido o material, o sangue deles, e vai para São Paulo para confirmar se trata-se de dengue mesmo ou não. Então, demora um pouco a confirmação. Mas a gente nota até o atendimento de porta, que está diminuindo. Mas é importante ressaltar que não acabou, não diminuiu completamente. A gente já tem bastante caso ocorrendo. Então, as pessoas não podem abrir mão de cuidar do seu entorno, né, para evitar a criadeira do mosquito. Tereza, é por isso então que não bate o número que a prefeitura aqui da cidade passa para a gente com o número que o Estado divulga? Não, isso é por causa de um delay do momento que gera o banco. A gente informa, gera o banco diariamente, né? Só que o Estado, ele gera um determinado horário. E como aqui no município, todos os hospitais, unidades de saúde, eles notificam no banco, depende da hora que gera, no Ministério que gera e que o Estado gera. Por isso que dá uma certa diferençazinha assim, de casos, né? Às vezes a gente nota que, por exemplo, no Ministério está apontando um caso a mais do que aparece para nós hoje, mas é porque é algum erro de digitação que a gente levanta no banco para corrigir. Como que está o cenário da vacinação da dengue para as crianças? Infelizmente está muito baixo, a gente está com 12%, um pouquinho mais de 12% de cobertura, né? E para crianças de 10 a 14 anos. Então a gente pede para os pais levarem as crianças para vacinar, primeiro porque a vacinação ela não vai impedir da criança ter dengue, mas ela evita caso grave e óbito por dengue. Isso é muito importante. E com o tempo, com o passar do tempo, essas crianças sendo vacinadas, mais para frente a gente vai conseguir controlar a doença pela vacinação das crianças. Tá certo, então, Tereza, muito obrigado pelas suas informações e fica, Fernando, o alerta, então, aí para a vacinação contra a dengue, principalmente também contra a gripe, a influenza, que está disponível em todas as unidades de saúde aqui da cidade. É com você. Ótimo lembrete também, viu? Muito obrigada aqui pela sua participação, Leandro. Olha, aqueles cuidados básicos, né, gente, contra a dengue, contra o transmissor do mosquito da dengue. Vacinação, super importante a gente falar disso e a gente continua então falando de dengue. Como vocês viram aí agora há pouco, já são mais de 250 mortes no Vale do Paraíba. Importante a gente reforçar a imunização, como o Leandro já falou, e a gente tem uma matéria para mostrar para vocês. Vamos ver. A Maria Eduarda enfrentou o medo e foi garantir a proteção contra a dengue. Eu acho importante para se prevenir. As outras pessoas deveriam fazer isso também. Já vi casos dentro da família, as reações são bem fortes, então eu não queria isso para ela. Mas mesmo sendo tão importante a prevenção, a cobertura vacinal da dengue ainda está baixa. Em São José dos Campos, apenas 13% do público-alvo tomou a vacina contra a doença. A mesma situação se repete em outras cidades do Vale do Paraíba. A cobertura vacinal em Caraguatatuba está em 11% e em Jacareí, em pouco mais de um mês do início da vacinação, apenas 21%, um número considerado baixo. Conseguimos fazer pouco mais de 2.100 vacinas, das 3.900 doses que a gente recebeu e que a gente, confesso que estava com medo de faltar a vacina. E a pouca procura pela vacina é preocupante. Isso porque a situação da doença na região ainda está complicada. A vacina da dengue foi destinada ao público de 10 a 14 anos por dois motivos: a baixa quantidade de imunizantes disponíveis e por ser a faixa com maior número de internações. A vacina tem como objetivo justamente prevenir a forma grave da doença. De 10 a 14 anos,
para nós aqui na pediatria, é o número de pessoas que mais interna. 60%, 70% vai te proteger de pegar a doença. E se você pegar, mais de 90% de que essa doença não vai ser grave, né? Não necessitando de internação em enfermarias ou UTIs. Tá dado o recado então, hein, gente?